Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 21 até o 23. Mateus 7, 21 a 23, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, irmãos? Por enquanto até aqui, vamos orar. Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é gracioso, o Senhor se faz presente no meio do Seu povo, e essa que nós lemos é a Tua palavra. Nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos ilumine na assimilação do texto, para que a Tua vontade se imponha a nós, a Tua instrução seja dada à igreja, de modo, Senhor, que sejamos aperfeiçoados, edificados, santificados, e o Teu bom nome seja glorificado entre o Teu povo e além dele. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar essa verdade, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, esse texto está no final do Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus. Um sermão que muito provavelmente o Senhor Jesus não pregou uma única vez, mas a gente vai abordar esse texto e a gente vai fazer hoje uma leitura de vários textos da Palavra de Deus, e eu vou procurar ser bastante breve, para a gente entender o que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo afirmou que nem todos os que dizem a respeito dele, nem todo que me diz, ou estão falando com ele, estão se referindo a ele, Senhor, Senhor. E note, existe uma repetição. Então essa pessoa que está clamando ao Senhor Jesus, está sendo enfática. O texto está dizendo que essa pessoa está buscando o Senhor de uma forma insistente, persistente. E o Senhor disse claramente: nem todo mundo que busca ao Senhor Jesus, aqui o texto está falando me diz, está se referindo a ele. Então aqui a gente já exclui logo de cara qualquer ideia de falsa religião. Então o texto não está se referindo a adoradores de outras divindades, não está se referindo aos muçulmanos, aos espíritas, não está se referindo a qualquer outro tipo de conceito religioso. O texto está se referindo ao Senhor Jesus, a fé cristã. E o Senhor disse: nem todo mundo que me busca, que se refere a Ele, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então só entra na presença de Deus Pai nos céus aqueles que obedecem ao Deus Pai. Então não é necessariamente pessoas que invocam ao Senhor Jesus. A gente vai entender esse texto. Então o Senhor discorre, muita gente naquele dia, quer dizer, no dia do juízo, vai pensar, vai argumentar diante do juiz, o Senhor Jesus, vai argumentar dizendo: mas Senhor, eu te servi. E o texto até dá exemplos de serviço cristãos bastante assim, que dão testemunho de fato de que a pessoa serviu e supostamente serviu ao Senhor Jesus. O Senhor disse, está dizendo o Senhor Jesus: muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, de novo. A pessoa sendo enfática, a pessoa realmente empenhada nisso. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Então, a pessoa está advogando a seu próprio respeito diante do juiz, o
o Senhor, dizendo: eu preguei a tua palavra. E pior, eu preguei o Evangelho, porque o texto está se referindo ao nome de Jesus, em teu nome. Pessoas que pregaram e ensinaram a palavra de Deus. Então essa é a primeira categoria de pessoas que não entra na presença de Deus, não será salva, mas que invocou ao Senhor, e mais do que invocou, pregou sua palavra. Mas eu não preguei em teu nome, não profetizamos em teu nome. Segunda categoria: em teu nome não expulsamos demônios. Então, pessoas revestidas de autoridade espiritual. Terceiro exemplo, terceira categoria: e em seu nome não fizemos, o texto até diz, muitos milagres, não são alguns milagres. Então, essas pessoas que não estão entrando no reino dos céus, aqui o Senhor Jesus Cristo está se referindo no final do seu Sermão do Monte, são pessoas que invocaram ao Senhor e trabalharam pelo Senhor. E o Senhor está dizendo: essas pessoas não foram salvas. Pessoas, e aqui existem até duas possibilidades de interpretação do texto. A mais usual, a mais corriqueira, que é muito facilmente atribuída aos falsos mestres, falsos profetas, as pessoas que usam o nome do Senhor, a sua palavra e o poder da religião, o poder religioso, para perverter a verdade. Então essa normalmente é a primeira aplicação desse texto. Só que se nós olharmos direito para o texto, o Senhor Jesus não fez qualificação negativa nenhuma sobre os trabalhos feitos aqui. O texto está falando a respeito de pessoas que, por causa da ênfase Senhor, Senhor, provavelmente, isso é muito triste, realmente acreditavam que estavam a serviço do Senhor. O texto não está dizendo que eles corrompiam a pregação. O texto não está dizendo que os milagres deles eram forjados e feitos por charlatões da fé. O texto não está dizendo que essas pessoas tinham uma suposta autoridade religiosa ou espiritual, que na verdade podia ser forjada. O texto, o Senhor Jesus está dizendo que essas pessoas de fato pregaram, expulsaram demônios, tiveram autoridade espiritual e operaram milagre. Poder então na pregação, poder físico, porque tinha milagre, e poder espiritual. Mas o texto continua. Então Jesus diz para essas pessoas, diante da argumentação que eles apresentam: então lhes direi claramente. O Senhor vai dizer de uma forma clara: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal, ou o pecado, ou a iniquidade. Também tem duas interpretações aqui. A primeira, que é a mais usual: praticavam a iniquidade porque eles deturpavam a pregação, forjavam milagres, e a autoridade espiritual também era forjada. Não é isso que o Senhor está falando. O mal, o pecado que eles praticavam, reside no fato de que eles, o texto diz, não eram conhecidos do Senhor. E não sendo conhecidos do Senhor, tudo o que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa que não é conhecida do Senhor, que não pertence a Ele, tudo o que as pessoas fazem é pecado, é corrupção. Ou seja, o que essas pessoas que estão argumentando a respeito da sua suposta, eu era teu servo, Senhor, é baseado no fato de que eles não fizeram nada para a glória de Deus, apesar de terem pregado o Evangelho, feito milagres e tendo tido poder espiritual. Aquilo não foi obra de alguém que era conhecido de Deus. E agora a gente precisa aprofundar mais isso, porque a gente acabou de ver durante o culto, Deus é onisciente, Deus conhece todas as pessoas,
Deus sonda os corações. E o que o texto está dizendo não é que a pessoa não conhecia ao Senhor. O texto está dizendo que eu, Jesus, nunca conheci vocês. Em outras palavras, vocês nunca foram meus, nunca pertenceram ao Senhor. O texto está atribuindo a Cristo, ao Senhor, a prerrogativa de conhecer e de salvar. E é isso que define o fazer a vontade do Pai que está no céu e que tem como implicação a salvação da pessoa. Então a gente precisa examinar o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha em mente, o que é que a palavra de Deus aqui nesse texto apresenta como conhecimento. Eu nunca conheci vocês. Que o Senhor Jesus está se referindo a essas pessoas, sabendo que o Senhor Jesus Cristo conhece todo mundo. O Senhor Jesus é onisciente. Deus sabe todas as coisas a respeito de todas as pessoas, quer sejam eleitas ou não, todas estão completamente visíveis e conhecíveis diante de Deus. Deus sonda consciências e corações e ninguém pode se esconder dele. A gente sabe que o que é apresentado no Novo Testamento teve como sombra as construções do Antigo Testamento. E na linguagem bíblica do Antigo Testamento, conhecer não é a mesma coisa que a gente entende na nossa cultura, no nosso aprendizado. Não é algo que se resume, que se restringe a gente absorver conhecimentos no nosso intelecto. Não se conhece a Deus, por exemplo, simplesmente estudando teologia. Não se conhece a Deus simplesmente recitando informações ou que outras pessoas ensinaram para você. Não se conhece a Deus simplesmente racionalmente, intelectualmente. Deus não pode ser conhecido através de métodos de transmissão de um texto que alguém leu ou escreveu e que é dado para outra pessoa para ler e escrever. Então, voltando no Antigo Testamento, as construções que a gente tem no Novo Testamento, que faz com que nós entendamos quem é Jesus, foram todas arquitetadas e produzidas por Deus ao longo do Antigo Testamento, na revelação gradual da palavra de Deus. E conhecimento no Antigo Testamento, lá no passado, tinha muito a ver, nos primórdios da Bíblia, é sinônimo de coabitar, de intimidade. De intimidade. E uma aplicação que os textos da Bíblia usa, a aplicação que os textos do Antigo Testamento usa recorrentemente para a palavra conhecer, é o casamento entre um homem e uma mulher. Por exemplo, em Gênesis 4, verso 1, a gente vai ler alguns textos, irmãos. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Esse ter relações, lá em Gênesis 4:1, podia e muitas vezes é traduzido por Adão conheceu Eva. Outro exemplo bíblico que a gente vai usar, Gênesis 24, 62 até 67. Eu marquei minha Bíblia para a gente ser um pouco mais rápido. No relato sobre o casamento entre Isaac e Raquel, ora, Isaac veio de Beer-lahai-roi porque morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu
E eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou mulher dele. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Relato do casamento entre Isaque e Rebeca. Quando eles estavam se encontrando e Isaque estava indo ao encontro dela, o texto diz que ela se cobriu com um véu. E então Isaque a conheceu, ele tirou o véu de sobre ela, e então eles ficaram juntos, e esta se tornou a mulher dele. Então o Antigo Testamento tem uma linguagem para falar sobre conhecimento. Nos primórdios do Antigo Testamento é usado recorrentemente essa ilustração de que conhecer é um termo aplicado ao casamento, quando o jovem, o marido, então conhece, coabita com a sua esposa. Conhecer na Bíblia, então, as bases do entendimento da palavra conhecimento vem daí. Então, continuando os textos, a gente viu aqui na Bíblia, então, é dada uma importância muito grande para a ideia do casamento. A gente vai chegar lá para entender por que isso tem a ver com Deus e com Cristo e com o conhecimento dele, com o fato de sermos conhecidos dele. Em Oséias 2, existe uma profecia, dos versos 19 a 20, diz assim, eu vou ler para os irmãos: farei de você a minha esposa, Deus, se referindo a Israel, para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá ao Senhor. Notem, irmãos, as bases estão em Gênesis, nas definições sobre casamento. Quando os patriarcas se casam com suas esposas, o termo empregado nesse casamento é conhecer. Quando o marido conhece, no sentido de ter as núpcias, desvendar a mulher que estava sob o véu. Agora a gente vê que Deus aplica a expectativa de ter uma noiva ao seu povo. E lá em Efésios, Paulo retoma esse tema. Esse tema é presente no Novo Testamento. A igreja é a noiva de Cristo. Efésios 5:32. Quando o apóstolo Paulo ele está instruindo os homens crentes e as mulheres crentes sobre o casamento, ele é muito detalhado sobre isso, mas no verso 32 ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Depois de ter instruído sobre como deve ser o comportamento do marido e da esposa, ele se refere à comparação que ao longo de toda a Escritura é feita. Os casamentos entre homem e mulher na Bíblia são um tipo que aponta para a relação entre Deus e o seu povo. E Paulo aqui no Novo Testamento usa até a linguagem mistério. Por que mistério? É um tipo, mas não é a mesma coisa. Porque no casamento entre um homem e mulher, os dois são feitos uma só carne, e a união é carnal, a união é física. No nosso caso, Deus é espírito, e a nossa união não tem as mesmas qualidades, e não tem o mesmo perfil, o mesmo modo, não é sexual com Deus. Mas existe uma união, existe uma reunião que ao longo da Bíblia é construído a partir da ideia de conhecimento, que não é um conhecimento meramente intelectual, e que é, em parte, muitíssimo parecido
com o conhecimento que existe entre um casal, entre pessoas que se descobrem, pessoas que convivem, pessoas que se, aí vem a palavra-chave, se relacionam. Então a Bíblia começa a apontar, ela aponta para o fato de que a vida do verdadeiro cristão é uma vida de um profundo e íntimo relacionamento com Deus, e esse relacionamento, ele não pode ser substituído pelo mero ativismo dos trabalhos cristãos. Não é a mesma coisa. Embora os cristãos devam pregar o Evangelho, os cristãos podem ser revestidos de poder para enfrentar as hostes infernais, os cristãos podem eventualmente ter acesso ao poder de Deus para serem instrumentos de milagre. Não é isso que define a verdadeira relação com Deus. Não são as coisas que nós fazemos para os outros verem que atestam para a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, Jesus disse: apartam-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É ser conhecido pelo Senhor nos termos da construção ao longo de toda a Bíblia, que faz um paralelo entre o casamento e a relação verdadeira, íntima, entre Deus e nós. Então aqui o texto está apontando para o fato de que o que define um salvo não é o que nós fazemos. O que define uma pessoa salva é o tipo de relação que você tem com Cristo, é ser conhecido dele nos termos teológicos, nos termos que ao longo de todo o Antigo Testamento é construída essa ideia. Conhecer é um termo relacional, relacionamento. Deus conhece todo mundo, mas Ele não se relaciona com todo mundo, porque nem todo mundo é achegado a Ele. Vamos continuar com os textos. A gente viu que em Oséias, que Deus então ele promete que faria do seu povo a sua esposa, e isso acontece no Novo Testamento, quando o noivo vem à igreja. E agora vem uma comparação muito importante, a ilustração do tabernáculo, que havia no tabernáculo ou no templo um véu de separação, em que as pessoas tinham acesso, tinha 4 repartições: a externa, da galera, dos gentios. Aí então tinha o pátio externo, que era onde os sacerdotes realizavam sacrifícios no altar, eles ofereciam os holocaustos e eles se lavavam lá na bacia de bronze. Existia o santuário, um lugar mais íntimo, mais santo, um lugar chamado santo, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães e onde ficava o altar de incenso. Mas existia um lugar restritíssimo, que era separado por um véu de separação. Não é por acaso que a gente vê na construção do casamento a noiva se cobrindo com um véu. Existe aqui uma similaridade. A ideia de que a pessoa está separada, intocada e pura. E para existir a verdadeira comunhão e aproximação, precisa tirar esse véu, e então existe um mútuo conhecimento. Até então era um mistério, existe o véu da separação. Nós vimos lá em Gênesis a preparação do casamento entre Isaac e Rebeca. Então Rebeca tira o véu, Isaac tira o véu de Rebeca, e os dois coabitam. Em outras palavras, Isaac conhece Rebeca. De fato, aqui no templo existia um véu, e lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, existia a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote, e só ele, podia
servir lá no lugar, no Santo dos Santos, só uma vez por ano, ou seja, o povo não tinha comunhão com Deus, isso era vedado ao povo. Tanto é que tem uma passagem muito interessante que aponta para esse dilema, que é a visão que Isaías tem da glória de Deus em Isaías 6. Então, Isaías tem uma visão dos fatos espirituais que o templo apenas representava, porque tudo no Antigo Testamento são sombras das coisas que viriam, são representações das realidades espirituais que sempre existiram e que são eternas, mas que para nós, pessoas, foi sendo ensinada por Deus de uma forma progressiva e didática ao longo da história, numa revelação gradual ao longo da história, até chegar no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Mas antes da plenitude dos tempos, Isaías teve a visão desse lugar. E quando Isaías, no capítulo 6, ele viu a glória de Deus, o santuário de Deus, e ele testemunhou o peso da glória de Deus, a reação que Isaías teve é a reação que qualquer um de nós teria: desespero, a sensação iminente da morte, porque a santidade de Deus, e esse é o nosso problema, não é compatível com a nossa natureza pecaminosa. Santidade e pecado não são reconciliáveis. Não é possível a podridão do pecado subsistir na presença da santidade de Deus na sua plenitude. Por isso que no templo ou no tabernáculo existia uma aproximação gradual. Até o lugar santo só os sacerdotes podiam entrar. No Santo dos Santos, se alguém entrasse, seria fulminado. E aquilo era uma representação da realidade espiritual que Isaías viu. Ai de mim, sou pecador, eu vou morrer, eu não deveria estar vendo o que os meus olhos estão contemplando. É a reação que Isaías teve. Então um querubim veio a ele e purgou o pecado dele, numa representação da obra de Cristo. Então era impossível nós conhecermos a Deus e Deus nos conhecer nos termos bíblicos, nos termos teológicos. Era impossível Deus ter comunhão conosco, porque se Deus se aproximasse de nós seríamos destruídos pela sua santidade, porque a santidade de Deus é como um fogo consumidor. Deus não tolera o mal, Deus não tolera o pecado, e isso se desfaz na sua presença. E então toda a construção do Antigo Testamento, inclusive as descrições de casamentos do Antigo Testamento, estão apontando para a vinda do noivo, aquele que veio salvar a igreja, purificar o povo para si. Então os textos apontam, por exemplo, no texto sobre a mulher samaritana, em João 4, 19 a 26, Jesus está tratando desse assunto. Eu vou ler para os irmãos, João 4, 19 a 26. A mulher então lhe disse para o Senhor Jesus: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, um lugar lá de Samaria, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então existia uma divergência histórica. Os samaritanos criaram um lugar fake de adoração, mas o lugar histórico que Deus separou sempre foi em Jerusalém. E a mulher está falando sobre isso com Jesus, porque ela reconheceu que o Senhor Jesus era profeta diante do que ela disse sobre ela, sobre a vida pessoal dela, os casamentos dela. Olha que coincidência. Então Jesus, verso 21, respondeu: mulher, acredite no que digo,
Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. O povo está adorando um Deus misterioso, desconhecido. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem agora, e Jesus enfatiza, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo, o Senhor, está dizendo que todas aquelas construções do passado que apontavam para Ele perderam o sentido, porque chegou a hora em que a adoração passou a ser real, adoração em espírito e em verdade, de fato. Chegou a hora por quê? Porque o noivo chegou para buscar a sua igreja. João 1,10 fala sobre isso. Calma. João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não reconheceu quem ele era. O noivo está aí, mas nós não o vimos. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que receberem, a todos que receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do próprio Deus. O texto que a gente leu está falando que não eram conhecidos do Senhor, porque as pessoas não reconheceram o noivo, mas aqueles a quem foi dado o conhecimento, o próprio Deus faz com que eles o conheçam. Então o texto está dizendo, e o objetivo, a relação desse conhecimento, como é que deve ser então, o modo como nós lidamos com Deus, como Deus deve ser tratado. Eu vou resumir, irmãos. Deus deve ser tratado como Deus. Deus deve ser adorado, e somente aqueles que conhecem o seu Cristo, o nosso Senhor, foram vivificados para conhecê-lo. Quando ele morreu na cruz, o véu foi tirado, assim como Jacó tirou o véu da sua esposa, o Senhor, com a sua morte, tirou de sobre nós o véu da separação. Então nós temos acesso total a Deus para sermos conhecidos por Ele, termos relacionamento com Ele, e esse relacionamento consiste numa adoração que nem mesmo Isaías pôde ter. Nós teríamos a reação de Isaías: ai de mim, eu estou vendo o que os meus olhos não deveriam ver, porque eu sou um pecador. A questão aqui, toda a diferença está no fato de que o problema do nosso pecado foi resolvido por Cristo. Vamos viajar para mais um texto, Hebreus 10. Hebreus 10, 14 a 22. Porque com uma única oferta, olha o tempo do verbo, irmãos, aperfeiçoou, obra consumada. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi perfeito e completo. Aperfeiçoou, para quanto tempo? Para sempre. Os que estão sendo santificados, agora já é uma obra em curso, estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Pausa.
A aliança também está relacionada com o pacto e com o casamento. Por isso que a Bíblia valoriza demais essa construção histórica sobre casamento, para definir os termos da obra de Deus que foi imputada sobre nós. Deus desvendou de sobre nós o mistério que ocultava a Ele mesmo de nós. Nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos, na presença santíssima de Deus. Mas agora, por causa da obra de Cristo, o véu foi tirado, porque o problema do pecado foi perfeitamente resolvido. Se antes nós seríamos fulminados pela santidade de Deus, agora o poder do sangue de Cristo atribui sobre nós uma dignidade que nós não pertencíamos, mas que nos habilita a fazer o que o resto do texto diz. Por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disso dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias? Os dias da obra do Senhor Jesus, os dias em que Ele esteve aqui entre nós, e agiu, e realizou a sua obra, e nos comprou com seu sangue, e nos santificou para Deus. Então imprimirei as minhas leis nos corações deles. Olha só, isso aqui não é a causa da obra de Cristo. Nós não estamos sendo habilitados a entrar na presença de Deus porque temos um coração com a lei de Deus impressa no nosso coração. É o contrário. Porque Cristo nos santificou, nos tomou para si, nos purificou, então vem um processo de aprendizado, de receber dele a impressão da sua lei no nosso coração. Primeiro o Senhor nos purifica, depois o Senhor nos prepara. E o texto continua, acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Problema resolvido. Essa é a obra de Cristo. O que você fez pela tua salvação? Nada. Você acha que é o teu arrependimento de todo o coração que te leva ao perdão de Deus? Não, é a obra de Cristo, e por isso você se arrepende, porque você passa a olhar para o teu pecado a partir da perspectiva do que Jesus fez, e você passa a ter nojo do teu pecado, e você passa, o seu arrependimento agora é eficaz, porque Jesus resolveu o problema por você, e agora vem a consequência disso. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso, portanto, meus irmãos, porque você teve os seus problemas resolvidos do seu pecado por Cristo, por isso vocês devem ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada na cruz. Então, porque você foi comprado por Cristo, porque você foi perdoado, porque você foi amado por Deus, o que é esperado de você? Conheça a Deus. Lembra, Jesus falou: eu preguei no seu nome, eu fiz milagre, eu fiz um monte de coisa, nunca te conheci. Se afasta de mim, você sempre praticou iniquidade. Tudo o que você fez foi consequência, pecado. Você até pôs na sua consciência que você deve pregar, assumir um ativismo religioso, você deve conquistar a aceitabilidade das pessoas, que você tem que ter um tipo de testemunho e postura elogiável, mas nunca você amou a Deus, porque você não o conheceu e não foi conhecido dele. Você só pode amar alguma coisa que você conhece, e esse é um mandamento da palavra de Deus: amar a Deus. E eu só posso amá-lo quando eu conhecê-lo, e eu só vou conhecê-lo como resultado, como fruto da obra de Cristo por mim, porque é só por causa do rasgar da carne dele, que era tipificado no véu, que também é tipificado no véu das noivas do Antigo Testamento,
que eu posso ter essa união com Deus, que é similar à união entre marido e mulher. E como é uma união entre marido e mulher? Ela é disfarçada? Ela tem que ser real, ela tem que ser diária, tem que existir uma união entre o marido e uma mulher, sintonia, amizade, confiança, tem que existir total intimidade, e não existe possibilidade de conhecer a Deus e desfrutar dele, se não for por inteiro. E isso só é possível porque o véu da carne de Cristo foi rasgado, dando a nós acesso a um lugar que antes era proibido. Não era possível antes conhecermos a Deus. Agora, para sermos salvos, só é salvo quem realmente o conhece. Como é que nós devemos então tratar a Deus? Como Deus que nos ama, e devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, tendo consciência de que somos por natureza pecadores. Mas o texto em Hebreus fala com ousadia, porque os teus pecados não, você que foi salvo, que crê em Jesus, isso não é uma realidade para todo mundo, teus pecados não te definem mais. O que te define foi a obra consumada do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus Cristo te salvou, a gente precisa mudar umas coisas. A primeira, você não foi chamado para um ativismo religioso. Você foi chamado, antes de tudo, para se deleitar no Deus que te salvou, para adorá-lo, para cultuar Ele de todo o teu coração. O teu amor por Deus é visto na tua devoção particular por Ele. Não existe a possibilidade de um culto público se não existir uma devoção particular. Aqui todo mundo pode fingir, na particularidade, não. Por isso Jesus disse: nunca te conheci. Muito bonito o que você sempre fez aos olhos das pessoas. Pregou, curou, expulsou demônios, grande espetáculo. As pessoas bateram palma para a tua aparente religiosidade, mas o principal, que era ter esse conhecimento mútuo de um filho que vive na presença do seu Deus e Pai, isso não existiu. Então o texto está valorizando: não existe fé cristã de verdade se não existir também uma devoção privativa verdadeira, uma comunhão verdadeira, por completo, um amor verdadeiro, teu, meu, pelo Senhor. Sem isso, não existe salvação. O texto então está dizendo: é possível existir ativismo religioso, é possível existir espetáculo, mas isso não é a mesma coisa que comunhão verdadeira entre nós e Deus. Que nós possamos, irmãos, aprender a valorizar e praticar o chamado que Hebreus nos faz para entrarmos com ousadia na presença do Deus que nos salvou, não com aqueles medos que Isaías teve. Ousadia porque você sabe que o alto preço foi pago por Cristo, e isso foi eficaz, isso é real. Isso deve definir a nossa fé e a maneira como nós vivemos. Que o Senhor abençoe a todos nós.